Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Hoje repercutir aqui esse jogo amistoso aí do Vasco contra o River Plate, um excelente teste. Quero trazer aqui o Edmundo, o Zupac e também o Silas lá na ESPN, que comentaram um pouco sobre esse jogo aqui, e também trazer presidente do Flamengo, Landim, te mostrar o que ele falou do Vasco aí, se ele coloca o Vasco como possível adversário aí do Flamengo nessa atual temporada, família vascaína. Mas vamos começar falando desse confronto aí, um excelente teste, né? Porque o River Plate tem um elenco qualificado e eu acho que assim, o resultado é legal se o Vasco ganhasse, pô, seria muito bacana. Mas qualquer resultado negativo também não vai me deixar chateado, que eu quero ver o desempenho, as ideias do Maurício Barbieri, né? Ver o Puma, ver o Orediano, ver os reforços em campo. Então, eu acho que esse amistoso é importante para isso. Importante também para a gente ver um teste. É isso, porque o Maurício Barbieri vai testar aí o Figueiredo como volante, como segundo volante. E aí eu queria trazer aqui o Edmundo para dar a opinião dele sobre esse teste aí, como é que vai ser Figueiredo como segundo volante. Se liga só. Então, ele tem muita força física, né? E aí ele já jogou algumas vezes bem de lateral, né? Apesar de ser atacante. Então, ele demonstra que tem possibilidade de jogar. E sim, eu acho que os testes eles têm que ser feitos durante os treinamentos. Mas eu estou com o Edu. Para mim, o grande destaque da temporada passada foi o Andrei Santos, e o segundo foi o Marlon, sem dúvida nenhuma. Aí o Andrei Santos sai, é a vez do Marlon Gomes. Eu acho até que, nesse momento, o Barbieri não quer ruídos. Então, ele está colocando o Nenê para ser homenageado aí nos jogos do Campeonato Carioca, mas ele sabe que a hora que o bicho pegar, a hora do vamos ver, ele não vai contar com o Nenê, até porque o contrato dele são só de 4 meses. Né? E nos clássicos, quando você for obrigado ali a ter uma marcação forte, uma recomposição, saída em velocidade, ele sabe que o Nenê não vai conseguir fazer isso, porque já não fez na Série B o ano passado. Então, eu acredito que, naturalmente, o Marlon Gomes vai ganhar a posição de titular. Mas eu acho que o momento de fazer os testes é esse mesmo. É o momento para que você teste todas as possibilidades. E eu acho que o Figueiredo pode jogar muito bem naquela posição, porque ele tem bom passe e bate muito bem de média e longa distância. Tá aí, família, concorda com o Edmundo? Eu concordo, cara, porque assim, se não chegar nenhum jogador, nenhum reforço, a gente imagina que vai chegar, porque tá dentro das 4 contratações que o Paulo Brax falou que vai fazer, né? Mais um volante e um meio armador. Mas nesse momento, com as peças que o Vasco tem, eu também vejo o Marlon Gomes como titular. Mas como eles comentaram ali, né? Pode ser que tire o Nenê, adiante o Marlon Gomes e aí fique ali Jair e Figueiredo, também é uma possibilidade. Mas dentro desse processo eu entendo que seria, nesse momento, Jair e Marlon Gomes. Mas estou muito curioso para ver o Figueiredo de volante. Como a gente disse aqui ontem, né, vai ser uma situação em que o Joeliton passou na carreira dele, era atacante no Sport, foi pro Hoffenheim e agora tá jogando de segundo volante, ali um pouco mais na frente, vai passar a acontecer com o Figueiredo. O que você acha disso, família? Eu acho o seguinte, como Edmundo, já falei isso aqui outras vezes, acho que o Figueiredo ele tem muita força física, muita vontade, é forte para jogar ali no meio campo, para trombar com o adversário, para roubar uma bola, né? Então ele tem essas características muito interessantes na parte ofensiva. Eu acho que ele vai ter mais espaço vindo de trás para soltar aqueles canudos dele. Agora, é um teste, como o Edmundo disse. E ali, para você jogar de segundo volante, você precisa pensar rápido, você precisa ser mais atento. Algumas vezes você pega a bola descosta, né? Precisa dar um passe mais rápido. O meio-campo, eu acho que ele tem que estar mais ligado no jogo. Então, o Figueiredo deve se adaptar a essa função, mas ele tem características que, penso como Edmundo, pode sim render ali nessa função. E como eu disse, esses canudos aí vindo de trás pode ser um ponto muito positivo. Inclusive, o Maurício Barbieri deve estar pensando nisso. Agora quero trazer aqui, família, um trecho para a gente debater também aí do programa de ontem da ESPN, que estava comentando também sobre esse jogo contra o River Plate, falou aí dos reforços do Vasco e, segundo eles estão muito curiosos para ver um reforço aí que o Vasco contratou. Sabe quem é? Orediano. Liga só. Acho que, assim, para esse ano de 23, o Vasco tem que seguir um pouco o exemplo do Botafogo. Isso. Sim. Ou seja, pé no chão,
indo passo a passo, sabendo que nesses últimos 20 anos o Vasco caiu, subiu. Acho que 2011 foi o ano, talvez, que o Vasco tenha tido um ano assim bom, muito bom no cenário, né, dentro daquilo que o clube almeja e espera, né? Também porque trouxe algumas contratações que são meninos ainda. Léo Pelé, né? Ele não quer mais que chame ele de Léo Pelé, se bem que é igual. Parece muito, o Léo não quer, o Léo é novo, Lucas Piton é novo. Eu acho que ali atrás, o Vasco, o Ivan é um goleiro que está vindo também, que no futebol russo que ele estava, né? Ele não foi um cara que lá conseguiu ter o protagonismo que ele mesmo deseja, mas é um ótimo goleiro, isso a gente não tem dúvida nenhuma. E é um trabalho que vai começar, assim, praticamente, não do zero, mas é um trabalho que vai começar devagar, a começar do treinador. Eu concordo com o Zupa, eu acho que as grandes contratações passam pelo Jair. Eu acho que o Jair vai dar o equilíbrio para o meio-campo e principalmente ser aquela parede na frente da defesa que o Vasco vai precisar. O Orejano joga nas duas beiradas, joga tanto na esquerda como na direita. No Vélez ele jogou mais pelo lado direito. É uma espécie de Antony, é uma espécie de Rafinha, é uma espécie de Lionel Messi, digo, de forma de jogar, né? Guardando as devidas proporções. Especialmente pelo último exemplo, nós entendemos. Entendam isso, né? Mas é um cara que dá um toque para dentro, ameaça de chutar, dá mais um toque para dentro. Se tiver que dar um terceiro, ele dá um terceiro, consegue colocar, consegue cruzar, consegue bater forte também, muita perna esquerda, é quase que 100% a perna esquerda, mas é um excelente jogador. E o Pedro Raul, que é um cara grande, é um cara que tem domínio, não por ser grande, não é habilidoso, sabe fazer gol, sabe fazer parede. E o Nenê e o Alex Teixeira vão ser os caras que vão, eu acho que, dividir aquele protagonismo ali. Não sei se o Barbieri vai conseguir colocar os dois, eu acho que não, mas é um time assim que, de entrada, promete. E vai enfrentar já um grande da América do Sul, que é o River Plate. Eu acho legal isso. Para você já mais ou menos medir, onde é que a gente está? Onde é que a gente está nesse momento? Independentemente de força física, velocidade, onde a gente está hoje, para daí, né, formar sua base para o que será o ano de 2023. Mas estou feliz com o que eu estou vendo, sim. Não precisa ser um nome, Zupac, mas desse mercado vascaíno, quem que você está muito curioso para ver jogar? O Orelhano. Você citou o Jair, da importância dele. O Orelhano, porque assim, o Vélez que ele jogou era um Vélez que deu muito espaço para os meninos, né? Alguns deles tiveram destaque. Ele é um jogador que me chamou a atenção, sempre, como o Silas falou, da direita para dentro. E eu tô curioso para ver ele se desenvolver num centro competitivo hoje mais forte, que é o futebol brasileiro, num clube maior, de torcida maior, de pressão maior, de repercussão maior. Então, acho que em termos de talento, ele é a melhor contratação do Vasco. E eu tô curioso para vê-lo jogar nesse centro que é o futebol brasileiro. E você, Silas? Eu também. Acho que o Orejano vai ser... Eu não sei se não vão querer colocar um pouquinho mais de peso nele, porque ele é bem leve. Mas como é argentino, os jogos que nós fizemos, o jogo deles, né, do Vélez contra o Bragantino, não tem medo da pancada, protege muito bem a bola, às vezes toma o tranco e não cai, prefere ficar em pé e dar sequência, consegue, como o Zupa falou, trazer para dentro e chutar, mas ele consegue também trazer para dentro e dar o passe no corredor ali, o Prato que o diga, né, fez gols assim. Então, assim, eu acho que ele também, Felipe, o cara que tem tudo para da forma que se joga no futebol brasileiro, assim, aparecer bem. Não sei vocês, mas eu concordo com eles, porque assim, acho que o Vasco fez 3 grandes contratações, na minha opinião, né? O Jair, Pedro Raul e Ivan. Mas se a gente for olhar para talento, drible, botar na cara do gol, um cara que a gente espera que evolua, porque só tem 22 anos e realmente seja protagonista no Vasco, é o Orejano, né? Um jogador que joga ali mais à frente, né? Vai jogar pelo lado direito, como o Silas deu aí as características do jogador. Espero que ele possa se adaptar ao futebol mais rápido possível, ao futebol brasileiro, e ele possa ser esse cara que vai desequilibrar pra gente com um drible, colocar na cara do gol. Há muito tempo o Vasco não tem esse jogador na frente, então tô muito ansioso para ver realmente o Orejano com a camisa do Vasco. Entendo, por ter um time também mais qualificado, o Orejano possa contribuir muito mais, então espero que ele possa nos ajudar muito, tanto nesse confronto aí hoje contra o River Plate, como na sequência aí da temporada, família vascaína. O negócio é o seguinte, o Vasco gastou aí quase 90 milhões, né, em reforços, está aí para contratar mais alguns, né, segundo o Paulo Brax, pensa ainda em contratar um goleiro, um volante, um zagueiro e um meio armador. Segundo o Zé Comé, né, a cereja do bolo que a gente está tanto esperando aí para comandar esse meio campo. Dentro de tudo isso que a gente está falando, dessa reformulação que o Vasco está vivendo aí, do dinheiro, dos reforços, do novo trabalho do Maurício Barbieri, ontem na TV Brasil, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, respondeu aí a pergunta, na opinião dele, quem ele acha que vai ser os adversários do Flamengo nessa temporada. Você acha que ele falou do Vasco? Se liga na resposta. Historicamente, o que a gente tem visto é que
O Palmeiras tem tido uma campanha nos últimos anos excepcional, né? Se a gente for ver, ganhou 2 Libertadores nos últimos 4 anos, assim como o Flamengo, ganhou um título brasileiro, o Flamengo ganhou 2 nos últimos 4 anos. Quando eu vejo assim, eu pego o meu período... Ganhou a Copa do Brasil e o Flamengo também ganhou. Então, assim, é um clube que tem se mantido também durante muito tempo muito bem, e ao que parece vai se manter por tudo que a gente vê. Tem feito um excelente trabalho na base também, os SAFs acontecendo, injeções de capital bastante significativas, com possibilidade de mudança de tudo, de elenco, de técnico, de tudo. Então, assim, os óbvios, que será um óbvio grande concorrente do Flamengo, se o Flamengo quiser estar no topo, será, como você falou, o Palmeiras. Mas eu imagino que podem ter diversos outros que estão se estruturando aí, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, a gente não sabe qual o apetite, o Atlético Paranaense que já vem sendo, outros que a gente não sabe qual o apetite que tem o próprio Fluminense, que teve um excelente desempenho esse ano. Ou seja, todos os clubes estão trabalhando para buscar também o lugar que o Flamengo conseguiu ocupar. É natural que a gente vai ter vários adversários, vamos tentar batê-los todos. Então a gente está vendo aí as movimentações do Vasco, esperando chegar mais jogadores, mas a gente tem que ver o trabalho dentro de campo, né? Esse trabalho é como é que os jogadores que estão chegando vão se adaptar ao Vasco, o trabalho do Maurício Barbieri. Claro que em termos de investimento, né, de valor, de elenco, a gente está muito atrás do Flamengo, mas eu entendo que nesse momento a gente tem peças para competir. Não que a gente entre como favorito, eu não quero dizer isso, mas a gente tem peças para competir, como a gente não tinha aí tempos atrás. A gente entrava realmente naquela esperança de vascaíno de alguma coisa, de algum milagre acontecer. Dessa vez não. Acho que o Maurício Barbieri ele tem peças para agredir o Flamengo. Vai ter o Pedro Raul, vai ter o Orediano, vai ter um Jair, um cara vencedor nos últimos tempos aí pelo Atlético Mineiro, jogadores interessantes aí como o Piton, como o próprio Puma. Então, nesse momento, o Vasco tem peças interessantes para tentar ganhar, para tentar competir. E isso realmente é um ponto muito interessante nesse sentido. E aí, ao longo da temporada e ao longo dos anos também, a gente for conquistando resultados, mais investimentos, a gente vai poder voltar para esse cenário de realmente entrar de igual para igual e competir. Pelo menos é um sonho que eu tenho. Mas só de ser cogitado já é um trabalho interessante, os investimentos estão acontecendo, agora a gente tem que ver dentro de campo. Hoje eu acho que é um teste muito importante nesse sentido, porque a gente vai encarar um time aí forte aqui do mercado sul-americano, né, que é o River Plate, então a gente já vai poder ter aí a ideia do Maurício Barbieri, o que ele imagina, ver os reforços em campo. Espero sim, cara, que ao longo de 2023 a gente possa chegar longe aí nas competições, fazer grandes partidas, nossos jogadores se adaptarem, o elenco encaixar, o coletivo funcionar, para que a gente possa incomodar e surpreender aí no futebol brasileiro nessa atual temporada, né? Porque uma ideia geral aí da mídia é que o Vasco vai ficar ali no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, não vai ter grandes pretensões, é um ano aí de estabilidade, mas quem sabe aí a gente possa beliscar aí grandes resultados nesse ano. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.